Talvez se você fizer uma retrospectiva rápida da sua vida, você vai perceber todos esses sentimentos, ou grande parte desses sentimentos presentes na sua vida. A nossa reflexão de hoje, pela musiquinha aí vocês também perceberam, né? A ideia é a gente pensar sobre essa aquarela da vida. Essa vida nossa que ora é colorida, ora é preto e branco, e às vezes tem cores um pouco mais acinzentadas, às vezes tem cores um pouco mais vivas. A questão é o que nós desenhamos para a nossa vida. O que a gente tem pintado, o que a gente tem colorido. E aquelas coisas que não estão no nosso controle. Talvez se eu perguntasse para você agora, em qual desses momentos você se identifica hoje, as respostas seriam as mais variadas. Dentro de um grupo assim, a gente tem pessoas que talvez poderiam vir aqui à frente e falar sobre as cores vivas que estão vivendo nesse momento da vida, ao mesmo tempo que a gente teria outras pessoas que hoje poderiam vir aqui e falar sobre cores mais acinzentadas e talvez imagens meio em preto e branco que estão passando. E à medida que eu converso com as pessoas, eu tenho percebido uma coisa muito curiosa. Muitas vezes, momentos coloridos, onde às vezes alguém chega e conta assim, não, está tudo indo bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e agora aconteceu. E às vezes até dá aquela vontade, não, eu quero contar um testemunho, eu quero agradecer a Deus, eu quero falar sobre o que Deus tem feito na minha vida. Talvez aquela mesma coisa que resulta num momento, em uma ação de graças a Deus, às vezes passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, e aquilo já se torna motivo de insatisfação, tristeza, ou de eu preciso de oração agora para Deus me tirar dessa situação. A gente tem dificuldade, às vezes, também de perceber as cores verdadeiras das coisas que estão acontecendo com a gente. E um exemplo muito claro que a gente tem nisso tudo é quando a gente vê, às vezes, questão de emprego. Né? E isso vai muito da nossa volatilidade, vai muito da nossa maneira de ser de altos e baixos. Às vezes a gente luta, envia lá um currículo, pede um emprego, quer conquistar um espaço naquela empresa, aí a gente consegue, a gente fica super feliz, super satisfeito, agradece a Deus, conta para todo mundo, aí já passa um tempo, você já não quer mais ir lá, já está cansado, começa a chegar atrasado, começa a estender o horário de almoço, sair mais cedo, colocar atestado e uma série de coisas, porque aquele super emprego dos sonhos já não é mais aquele negócio que te alegra tanto assim. Essa nossa vida multicolorida, que às vezes ela se colore e às vezes ela se acinzenta e a gente às vezes tem culpa, às vezes não tem nada o que fazer com relação a isso. Entre vários sentimentos cinzas, pensando naqueles que a gente viu ali, existem alguns que eles estão um pouco mais presentes na nossa sociedade de maneira geral. Eles são um pouco mais presentes na nossa vida, a gente lida um pouco mais com eles no nosso dia a dia. Um desses sentimentos que a gente tem vivenciado muito nos dias de hoje é o sentimento de impotência. Esse é um sentimento clássico da sociedade que a gente está vivendo. A gente vê às vezes violência, a gente vê corrupção, a gente vê uma série de problemas sociais acontecendo e a gente não tem nada que a gente pode fazer em relação a isso. Sentimento de impotência. Eu sei às vezes que aqui mesmo na cidade que eu vivo, uma série de coisas erradas estão acontecendo, às vezes a gente até conhece um pouco mais as pessoas, mas não posso fazer nada em relação a isso. A gente está vivendo no nosso país uma onda de sentimento de impotência, onde a gente não sabe se vai para a rua protestar, se faz panelaço quando o governo fala, e se resolve assumir o controle com as nossas mãos, começa a sonegar imposto, porque o governo não está usando direito o nosso imposto. Mas de qualquer lado que a gente corre, no final das contas, o nosso sentimento é de impotência. Nós não temos controle sobre os processos decisórios, às vezes nem mesmo na nossa cidade. Coisas que vão afetar a gente diretamente. Esse primeiro semestre é época de votação, de mudanças na Previdência. A gente viu que lá no Paraná as coisas aconteceram até de uma maneira mais agressiva. Os professores foram para a rua, apanharam e teve toda aquela questão. Aí fica, será que era gente do governo infiltrado, era professor mesmo? E ninguém mais sabe direito o que está acontecendo.
Mas o que a gente sabe é que às vezes a gente não tem nada que pode fazer em relação a isso. E aí quando a gente olha para a nossa vida, às vezes isso causa um bocado de frustração. Causa um bocado de, será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Será que é por aí mesmo que eu preciso caminhar? Outro sentimento cinza, muito presente na nossa sociedade, é a solidão. Nós vivemos um momento e uma situação, principalmente a gente que vive num centro mais urbano, que quanto mais gente, mais solidão. Se você pensar naquelas pessoas que moravam numa vila onde elas tinham só 30, 40 pessoas morando em toda a região, todas aquelas pessoas se conheciam. Né? Aqueles que vieram de cidades do interior, que cresceram em cidades do interior, vão lembrar que todo mundo se conhecia na cidade, todo mundo sabia quem era seu pai, todo mundo sabia quem era o pai de seu amigo. Hoje a gente vive no meio de uma multidão e às vezes a gente não conhece quase ninguém. Eu que saí de uma cidade maior, como Belo Horizonte, e vim para uma cidade menor, de vez em quando eu passo na rua, encontro alguém conhecido na rua, cumprimento alguém, coisa que lá em Belo Horizonte era inimaginável acontecer. Quanto mais gente, mais sozinho a gente vai ficando. Outro sentimento que faz parte desses nossos dias é a desestruturação familiar. As pessoas, a gente criou um sistema de vida onde a gente sai de manhã cedo para trabalhar, a gente retorna de noite, a gente mal vê os membros da nossa família durante boa parte do tempo, e quando a gente está junto, às vezes a gente está cansado demais para conversar, para ter um momento agradável, para poder bater um papo, para poder construir alguma coisa na vida, e isso vale entre marido e mulher, isso vale entre pais e filhos, isso passa por uma série de formas, e quando a gente vai percebendo a nossa sociedade, ela cada vez mais desestrutura a estrutura familiar. E a gente está percebendo, a gente vai vivendo isso, e às vezes a gente não sabe, de novo, impotência, muito bem como lidar com essa situação. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de correr atrás do sustento, vou deixar então minha família passar necessidade. O que a gente faz em relação a essas situações? Outro sentimento cinza que a gente tem é o sentimento da desilusão. A gente sempre acha, e a gente está falando um pouco sobre isso no encontro de homens antes, que se a gente chegar no ponto X, aí eu vou ser feliz. Se eu conseguir comprar aquela casa, aí eu vou ser feliz. Se eu conseguir aquela promoção no emprego, aí eu vou ficar realizado. Eu já contei uma vez aqui que tinha uma época quando eu era mais novo, que o auge das minhas realizações era se eu conseguisse comprar um aparelho de DVD, um aparelho de som para o carro e colocar a TV a cabo em casa. Isso quando eu era solteiro, morando lá em Belo Horizonte. Eu falei, se eu conseguir isso aí, não preciso de mais nada na minha vida. É conseguir, e é óbvio que isso aí não preenche nem um pouquinho da gente. Mas a gente continua crescendo, continua envelhecendo, e a gente vai vivendo assim. Se eu chegar no ponto X, é ali que está o local onde a minha felicidade vai ser completa. E quando a gente chega lá, a gente descobre que não era aquilo. Isso faz com que a gente comece a se desiludir com a vida. Parece que nada mais vai ter gosto, parece que nada mais vai ter sentido. E aí quando a gente chega em vários pontos X na nossa vida, a gente vai desanimando de estabelecer um próximo, porque a gente já não sabe mais para onde ir e o que fazer. Outro sentimento cinza que a gente tem hoje é o desinteresse pela verdade. E esse sentimento, gente, ele é muito complicado porque ele afeta diretamente a nossa vida com Deus. Hoje nós estamos vivendo uma época que por conta de todas essas outras coisas aqui, nós estamos ficando céticos quanto à possibilidade de encontrar a verdade. Relativismo que a gente vive reforça isso cada vez mais e parece que assim, não, ninguém tem a verdade, ou todo mundo tem a sua verdade. E o que é verdade para você não é necessariamente verdade para mim, você pode ter a sua, eu posso ter a minha, eu respeito a sua, você respeita a minha, a gente vai convivendo, e na verdade não há interesse nenhum pela verdade. E aí quando a gente pensa sobre a questão da verdade na perspectiva cristã,
a gente descobre que quando a gente fala sobre a verdade no cristianismo, nós não estamos falando sobre um conceito. Quando a gente fala sobre a verdade, a gente não está falando sobre algumas proposições lógicas que vão levar a gente a algum tipo de conclusão final verdadeira. Quando a gente fala sobre verdade no cristianismo, nós estamos falando de uma pessoa que disse, eu sou a verdade. Então, se eu começo a me desinteressar pela verdade, ou achar que isso aqui não tem muito sentido para mim, para minha vida, automaticamente eu vou me desinteressar pela pessoa que se disse ser a verdade. E isso faz com que a gente viva um tempo onde as pessoas não têm tido mais interesse pela pessoa de Jesus. A gente falou bastante sobre isso no mês passado, quando a gente viu aquela mensagem sobre quem é Jesus. Todas essas coisas e mais várias outras que a gente poderia citar aqui, na verdade, elas descortinam para a gente que nós estamos vivendo, ou estamos diante de um problema existencial na nossa vida. Nós estamos passando por um momento onde a gente tem algumas dúvidas e alguma dificuldade de lidar com a nossa existência, a nossa realidade. Esses dias eu vi e eu confirmei bastante, porque o Facebook volta e meia solta umas notícias bem doidonas, né? Aquele site sensacionalista solta algumas coisas, né? Aquele Joselito Miller solta algumas coisas também, e bem exageradas assim, às vezes a gente vai achando que é verdade, já fica bravo com o negócio, não, era zoação. Mas esse dia soltaram um que eu falei assim, não, isso tem que ser zoação. Eu fui pesquisando até ver que não, era verdade mesmo. Que um cientista da NASA, doutor, pós-doutor e não sei o quê, que trabalha na Agência Espacial Americana, ele chegou à conclusão, baseado em contas matemáticas, porque dentro da matemática eles dizem o seguinte, que a tecnologia, a cada 2 anos, ela dobra em relação a como ela era antes. Então ele chegou à conclusão que todos nós estamos vivendo numa espécie de Matrix. Nós mesmos, seres humanos, evoluímos tanto lá para o ano 2100, 2150, que nós começamos a colocar a gente mesmo em projeções do passado para a gente viver essas projeções, e nada que a gente vive na nossa vida é realidade. Nós não estamos falando de um... Ele pode até ser doido, que doido entra nesses lugares também, mas é um doido conceituado. É um doido que estudou, é um doido que está sendo reconhecido por pessoas. O que é isso, gente? Crise existencial. Dificuldade que a gente tem com relação à nossa própria existência. Aquela frase se eu não me engano é do Voltaire, que ele falava, ou do Descartes, que ele falava, penso, logo existo. Nem isso mais tem sentido. Pode ser que eu estou pensando e não estou existindo mais. Crise existencial. E a gente vai ter dificuldade de lidar com essas situações. Tem um teólogo, que ele morreu agora em 2011, se eu não me engano, ele foi um dos grandes pensadores cristãos do século XX, chamado John Stott. Tem vários livros que ele escreveu, até aconselho você, se tem vontade de ler um pouco mais sobre livros cristãos, esse é um nome bom para você ler. Praticamente todos os livros que eu já li dele são excelentes livros. E o John Stott, ele era inglês, e ele fez um levantamento, uma reflexão sobre esse tempo que a gente estava vivendo, e falando sobre essa questão das nossas crises existenciais. E ele, em um dos seus livros, ele traz a conclusão de que o homem, ou o ser humano, ele universalmente, isso não está falando do homem cristão, ele está falando das pessoas em geral, ele está falando de mim, de você e das pessoas com as quais a gente se relaciona e vai se relacionar durante essa semana. Ele diz que as pessoas, de maneira geral, possuem uma tríplice aspiração. Isso seria comum a todas as pessoas. A primeira aspiração, ele vai chamar de busca pela transcendência. Basicamente, a ideia é o seguinte, nós, isso é bíblico, fomos criados para adorar. É para isso que a gente foi criado. Quando Deus resolve criar o homem, colocar o homem na terra, ele fala assim, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que você me adore. De certa maneira, é como se Deus tivesse programado a gente para algumas coisas, que ele tinha expectativa que a gente fosse viver nessas coisas. Então, cada ser humano, ateu, budista, hinduísta, cristão, agnóstico, não importa, tem dentro de si
um anseio pelo transcendente. Por aquilo que vai além dessas coisas comuns que a gente vê aqui, que vai além da materialidade, vai além da física, que a gente vai chamar de metafísica na filosofia. A ideia que a gente vai perceber na Bíblia é que todas as pessoas, elas sentem necessidade de algo mais. Eu preciso de algo mais. Precisa existir alguma coisa mais do que isso aqui que eu estou vivendo. Isso é verdade para mim. Eu sei que é verdade para você. Você está dentro de uma igreja hoje, porque é verdade para você. Você veio aqui procurando algo mais. E não é do plano material somente. Quando nós não adoramos a Deus, Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 1. A gente começa a adorar a criatura. Porque a gente precisa adorar. Eu não tenho a opção de não adorar. Então é interessante que quando a gente vai pegar e vai analisar de uma maneira um pouco mais crítica, um pouco mais racional, o tempo que a gente está vivendo, a gente vai perceber que as pessoas, na busca pelo transcendente, começam a procurar em outras situações. É para isso que nós temos shows hoje. Eu achei legal essa cena aqui. Não é uma cena gospel. E as pessoas estão todos com a mão levantada. Coisa que a gente fez hoje aqui. E às vezes a gente nem sabe por que a gente fez hoje aqui. E provavelmente essas pessoas nem sabem por que elas fazem assim. Se o cara vai pro rock, aquele ali está com um indicadorzinho levantado. Mas se o cara vai pro rock, ele levanta 2. Né? Se o cara é mais doidão, 3. Né? E levanta a mão toda. Mas as pessoas sentem uma necessidade de que eu preciso transcender. Então quando a música vem, o show vem, os instrumentos e toca e vai, e parece que ativa um negócio dentro de mim, que é aquele negócio, eu encontrei, eu vibro com aquela energia, mas aí o show acaba. Aí eu volto para casa. Aí tudo acabou. A gente tem outra maneira, menos barulhenta da gente comemorar, talvez menos americanizada, mais abrasileirada da gente viver essa transcendência, que é no futebol. E a expressão é a mesma. As mãos levantadas. O gol sai, as pessoas levantam a mão, as pessoas vibram, as pessoas gritam, as pessoas comemoram. E coloquei acho que do Criciúma ali, né? Para não correr o risco, né, de incomodar ninguém nessa noite. Acho que ninguém é contra o Criciúma aqui. Talvez o Thiago, se estivesse aqui, seria que ele é catarinense, vai que torce pro Joinville ou para outra coisa assim. A gente tenta transcender no futebol também. E a gente quer vibrar, e a gente quer torcer, e a gente quer que o negócio aconteça. E quando o gol acontece, quando o título é ganho, mas depois acaba, e some tudo de novo. Eu preciso de mais um. A gente estava comentando um pouquinho ontem sobre isso também. Você assiste a final da Champions League ontem. E aí você vê o Barcelona, foi lá, correu, não sei o que, ganhou um ano inteiro, venceu o campeonato. Vibra, alegre, não sei o que. Se você for olhar os jogadores ontem que estavam pilhadões, os torcedores que estavam pilhadões, hoje eles já estão com um sorriso mais tranquilo no rosto. Se você olhar eles daqui a 15 dias, já esqueceram o que aconteceu. Se você olhar daqui a 30 ou 45 dias, acontece igual fizeram com o técnico do Cruzeiro, que 2 anos seguidos sendo campeão brasileiro, perdeu um campeonato mineiro e uma eliminação ali na Libertadores, tá fora do time. As pessoas já xingavam ele e os cruzeirenses lá falando que ele não prestava, chamando o cara de atleticano e não sei o quê, porque acabou e eu preciso sentir aquele negócio, eu preciso transcender. E de repente o futebol, a música e outras formas não me proporcionam um êxtase contínuo na minha vida mais. Mas o anseio pela transcendência continua. E todos nós que estamos aqui, as pessoas que você conhece, têm esse mesmo desejo, sentem a mesma vontade. Eu preciso transcender, preciso ter um negócio mais do que isso que eu estou vivendo aqui. Outra necessidade que o John Stott apresenta para a nossa geração é a busca pelos relacionamentos. Ele diz também que essa é uma outra busca contínua do ser humano. Todos buscam o amor. Estava pensando naquela música dos Beatles ontem, né?
All you need is the love. E a música, eles ficam basicamente repetindo só aquele negócio. Tudo que você precisa é o amor, tudo que você precisa é o amor. E na verdade, a gente sente de alguma maneira que de fato tudo que a gente precisa é o amor. Agora, o que é o amor? Como que é o amor? Como é que eu vivo esse amor? Como é que eu expresso esse amor? Quando que esse amor está sendo expresso para mim? E quando eu não recebo esse amor de volta, como é que eu reajo com a pessoa que não está me amando da maneira como eu acho que ela deveria estar me amando? E aí nessa busca constante, nessa aspiração pelos relacionamentos, a gente começa a fazer aquilo que é exatamente o oposto de amar. A gente começa a ter atitudes que afastam as pessoas da gente. Uma coisa que a gente vê assim, que não sai da moda no Brasil, não sei se isso vai passar, não vai passar, mas a gente está aí tentando ver se esse negócio sai. A gente que é evangélico precisa pensar muito na maneira como a gente reage com essa situação, é essa questão dos homossexuais. Agora estamos boicotando a Boticário. Que a Boticário fez uma propaganda, falando de uma coisa que é real, que eu vejo nos ambientes que eu trabalho, que eu vejo nos ambientes que eu frequento, no shopping, na rua, não sei o quê. E eu vou lutar contra essas pessoas. Quando a gente pensa na questão da causa homossexual, que virou uma causa, mesmo que de forma não bíblica, o que eles estão tentando dizer com isso é que eles estão querendo amor. É isso que está na pauta dessa luta que eles estão fazendo. Mesmo que eles não saibam como buscar isso, ou como viver isso. A questão é que às vezes a gente que sabe não mostra para eles também. E fica agredindo, e fica xingando, e fica menosprezando, e fica afastando cada vez mais. E é óbvio que se quem supostamente sabe o que é o amor não ama, eles nunca vão chegar a esse tipo de conhecimento também. E a gente precisa pensar sobre esse negócio. Hoje eu vi uma pessoa lá do meu Facebook que é homossexual, ele postou na timeline dele lá uma propaganda da Coca-Cola também fazendo com um casal homossexual. Ele falou, e aí, vamos boicotar a Coca-Cola agora? E é a coisa da gente parar para pensar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. E a gente quer amor. A gente deseja isso para a vida da gente também. Agora, os nossos relacionamentos, eles estão se tornando cada vez mais utilitários. Mesmo querendo amor, eu começo a buscar na pessoa que ela me satisfaça. E vice-versa. E aí, na busca pelo amor, a gente começa a gerar afastamento. E isso vai gerando frustração, vai gerando desilusão na gente também. Outra aspiração que ele traz para a gente é a busca pelo significado. Todo ser humano, inclusive eu e você, temos necessidade de encontrar o nosso significado. Para que eu estou aqui? Para que eu sirvo? Qual que é a minha utilidade? Qual que é a proposta da minha existência? Para que eu faço as coisas que eu faço? Qual é o significado das coisas que eu faço? E aí o John Stott, ele vai trabalhar lá no livro dele, que existem 3 fatores hoje que estão levando as pessoas a perder o significado da vida. O primeiro fator que ele traz lá, ele está falando isso já sobre a nossa época, ele fala que é a tecnologia. A tecnologia leva o ser humano a se sentir desumanizado. Se você quiser resolver um problema do seu cartão de crédito, você fala com uma máquina. Agora, desde a solução do problema do seu cartão de crédito, passando por relacionamentos mesmo, de amizades, de conversas, e talvez indo até o sexo, que é a forma mais profunda de relacionamento humano que a gente pode ter, tudo isso você pode fazer hoje com a ajuda da tecnologia sem tocar em outro ser humano. E isso faz com que a gente comece a se sentir cada vez mais desumanizado. Eu não preciso mais ter contato com os seres humanos. Eu não preciso mais estar próximo de outro ser humano. Talvez isso é bom no momento que eu quero me fazer valer disso, mas isso é péssimo quando eu descubro que alguém está fazendo isso comigo também. E aí eu começo a pensar qual que é o meu significado.
Para que eu existo? Para que eu sirvo? O outro problema que ele fala, que tem atrapalhado essa nossa ideia do significado, é o reducionismo científico. Os cientistas, eles têm trabalhado a ideia de que o ser humano, e aí a gente está falando do científico, a ciência ateísta, né? A ideia é que o ser humano não é nada mais que, aí eles preenchem essa frase com alguma coisa que te joga assim no lixo, que faz você sentir um nada. Você nada mais é do que um pontinho insignificante no universo. Olha para o universo, você acha que tem algum Deus aí que se importa com você, com um universo desse tamanho? Se é um acidente da natureza que aconteceu aí, você evoluiu, você chegou aí, você vai deixar de existir e vai acabar tudo. Então se isso vai acontecer, qual que é o significado das coisas que eu faço? Para que eu vivo do jeito que eu vivo? O ser humano nada mais é, dentro dessa ideia, um grande composto químico neural sem qualquer significado. E o terceiro problema que tem atrapalhado a gente entender essa busca pelo significado, John Stott vai chamar de existencialismo radical. Como não existe Deus, não existem mais valores, ou leis, ou padrões, ou propósitos, ou significados. Como não existe Deus, a minha existência também aqui é só um nada. Tem uma música que eu queria que você prestasse bastante atenção, é famosa, eu cresci ouvindo essa música, as propagandas da Faber-Castell, a gente tocou a melodia dela aqui no comecinho, na nossa apresentação, mas eu queria que você ouvisse essa canção, prestasse atenção na letra, bastante cuidado, e a gente vai voltar a falar sobre isso. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, tranco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, e ele está partindo sereno, indo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar no segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora,
de chegar sem pedir licença, muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Gira um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá. Na época que eu comecei a ouvir essa música na propaganda da Faber-Castell, obviamente eu não tinha noção do que o cara estava falando na música, o que o Toquinho estava trazendo pra gente de reflexão nessa canção. Mas eu acho essa música muito interessante, porque ela fala pra gente exatamente sobre essa crise existencial que o nosso mundo está vivendo e que às vezes a gente acaba entrando dentro dela. A primeira parte da canção, ela fala, traz pra gente a fase da vida onde parece que a gente faz o que a gente quer. Né? Você quer pintar o sol amarelo, você desenha o sol amarelo, você pode desenhar a chuva e o guarda-chuva para se proteger, é fácil fazer um castelo, e aí você vai vivendo a sua vida, e você quer desenhar um avião, você pinta o avião da cor que você quiser, ele voa, se você quiser ele pousa, e aí você desenha um navio e vai viver a vida com os amigos, bebendo de bem com a vida. É a fase que, às vezes com certeza a gente passa por ela, às vezes a gente ainda está passando por ela, onde a gente vai achando que a gente tem um controle absoluto das coisas que acontecem na vida da gente. Eu estou desenhando, eu estou colorindo, eu estou traçando os rumos da minha vida, eu estou fazendo o que eu quero, eu estou me dirigindo para esse lugar, até que chega um segundo momento da canção, que é quando um menino chega no muro. E o muro é o futuro. E de repente ele começa a perceber que o futuro ele não está tão assim no nosso controle. Aí ele faz uma segunda comparação. O futuro é uma astronave que você embarca nela e que você até tenta controlar. Mas você não controla a astronave. O que sempre vai acontecendo é que o futuro vai invadindo a sua vida e te apresentando coisas, e sem pedir licença, depois só te convida a rir ou chorar. A única coisa que você tem a fazer é se alegrar ou se entristecer com aquilo que o futuro vai te trazendo. E aí chega no terceiro momento da canção, que é quando ele fala que todos nós estamos nessa astronave, numa linda passarela de uma aquarela que no fim descolorirá. E é interessante, que eu acho que a sacada que ele traz aqui, é que ele volta no início da música, ele fala, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Eu faço um castelo que descolorirá. Eu desenho o mundo que descolorirá. A questão é, para que eu vou fazer? Para que eu vou colorir um sol? Para que eu vou desenhar um castelo? Para que eu vou desenhar o mundo? Se tudo vai descolorir. E o que acontece, gente, é que às vezes a gente, para evitar esse tipo de coisa, a gente volta para aqueles entorpecimentos da primeira parte da reflexão, de buscar a transcendência por outros meios. Eu preciso que o futebol, que o show e que outras coisas estejam constantemente me levando a uma euforia que me faça esquecer que parece que eu estou vivendo num mundo assim, que no final vai descolorir e que não importa mais o que eu fiz. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas assim. Histórias que se semelham com as nossas. E histórias de pessoas que estavam vivendo exatamente o que o Toquinho colocou nessa canção.
Elas passaram uma vida pintando o que queriam, colorindo do jeito que eles queriam, fazendo as coisas do jeito que eles queriam. E eles se depararam com um muro, e aí nesse muro o futuro invade a vida deles e começa a conduzir a vida deles de maneira que eles perdem o controle sobre a vida deles. E ele chega um momento da vida em que as coisas começam a descolorir. E eles começam a pensar, para quê? Que eu vivi o que eu vivi? Para que eu fiz o que eu fiz? E o que é interessante, entre tantas histórias, tinha um monte de histórias que eu podia trazer para a nossa reflexão hoje. Mas eu trouxe uma que está lá em Lucas, capítulo 19, é o texto que a gente vai ler nessa noite, que mostra como que uma dessas várias pessoas da Bíblia conseguiram resolver a sua crise existencial. Como que eles conseguiram resolver esse problema de sair de uma vida, porque a música do Toquinho ela não é totalmente mentira, porque para grande parte da humanidade isso é a verdade. Nada do que se faz no final vai ter sentido. Mas na verdade nós não fomos criados para viver uma vida sem sentido. Então, entre várias histórias, a gente tem no capítulo 19, a partir do versículo 1, a história de um homem que estava descolorindo. Mas de repente ele se encontrou com o dono da aquarela. Ele se encontrou com a pessoa que podia trazer cores permanentes para a vida dele. E uma das coisas que eu acho mais fantásticas nas histórias sobre Jesus que a gente tem nos evangelhos, e eu queria que você, quando fosse ler a Bíblia de novo, fosse ler os evangelhos de novo, prestasse bastante atenção nisso, é no impacto que Jesus causava na vida das pessoas. É nas mudanças que aconteciam na vida das pessoas a partir do momento que elas de fato encontravam com Jesus. E aí quando a gente pega lá em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, a gente tem a história de um desses encontros. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Aqui a gente já tem o contexto se desenrolando. A gente tem Jesus entrando na cidade e a gente tem os dois principais personagens dessa história. Você vai ver que só cita o nome dessas duas pessoas, Jesus e Zaqueu. Tinha uma galera lá. Mas a história é sobre como Zaqueu encontrou com Jesus e como Jesus encontrou com Zaqueu. E aí, logo no início, o texto ele já traz para a gente alguma referência sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem que tinha experimentado todos os bens da vida. Zaqueu era uma pessoa, pela sua posição aqui, que ele já tinha chegado no topo da sua carreira. Ele era uma pessoa que dentro da sua carreira ele era reconhecido. As pessoas respeitavam Zaqueu, as pessoas tinham que obedecer Zaqueu. As pessoas ali que participavam da profissão de Zaqueu, elas tinham Zaqueu como referência delas. Um dia eu quero chegar onde Zaqueu está. E Zaqueu, do ponto de vista financeiro, ele também já tinha chegado no auge, ele era rico. E quando a Bíblia fala, ou quando a gente fala que uma pessoa era rico naquela época, gente, era rico de verdade, era assim, muito rico. A ideia é ser uma pessoa que ela já tem tudo que ela precisa para viver bem o resto da vida dela. A gente tem uma pessoa que já tinha experimentado todos os bens da vida, e que para experimentar todos os bens da vida, ao longo da caminhada dele, lá no versículo 7, fala o seguinte, ó, todos os que viram isso, que vai ser o encontro com Jesus, a gente vai chegar lá depois linearmente, murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Para poder chegar na posição que ele tinha chegado, Zaqueu trocou seus relacionamentos. Ele abriu mão de pessoas, de andar com determinadas pessoas. Ele abriu mão de ser respeitado por outras pessoas, que não ali do seu grupo específico. E quando a gente para pensar sobre isso, não vamos pensar sobre se o que ele fazia era certo ou errado, no sentido, se ele estava roubando ou não estava roubando, depois a gente vai ver que ele também estava roubando, mas a questão que a gente tem aqui é o seguinte, o que você abre mão na sua vida para você chegar onde você acha que é o lugar que você precisa chegar?
O Zaqueu foi uma pessoa que começou a abrir mão da reputação dele, começou a abrir mão dos amigos dele, começou a abrir mão de relacionar com as demais pessoas da cidade, porque para que ele chegasse a ser o maioral dos publicanos, ele precisava abrir mão desse tipo de vida, e ele fez isso. E a gente vê que ele era o maioral e rico, mas ao mesmo tempo ele era desprezado pelas outras pessoas. Quando as pessoas olhavam para ele e falavam assim, eu não quero andar com essa pessoa. E quando a gente olha para a gente, muitas vezes, a gente troca os nossos relacionamentos por trabalho. Isso não é uma coisa tão distante da gente. Eu não estou falando que você está roubando ou não roubando. Mas, pensando na nossa era, aquela reflexão que a gente fez agora na primeira parte da reunião, a gente vive num tempo em que a gente sai para trabalhar de manhã, chega de noite, chega cansado demais, estressado demais, irritado demais, para aquele pouquinho de tempo se relacionar com as pessoas que fazem parte do nosso círculo de relacionamento. O que a gente está fazendo? Nós estamos trocando os nossos relacionamentos para a gente chegar aonde a gente acha que é o lugar que a gente deve chegar. Zaqueu fez isso, e nós não estamos longe de fazer isso na nossa vida também. Gastamos tempo para tentar chegar ao topo, e também nós deixamos as coisas de Deus em segundo plano para a gente fazer isso. Porque às vezes para chegar lá, a gente descobre que não tenho só, como se fosse só, que abrir mão dos relacionamentos familiares meus. Eu às vezes preciso abrir mão dos meus valores, da minha moral. Às vezes eu preciso abrir mão do tempo com Deus. Às vezes eu preciso abrir mão do meu tempo na igreja. Às vezes eu preciso abrir mão da minha vida que Deus me criou para viver. Para eu poder viver a vida que eu estou criando para mim, que eu estou desenhando no meu papel com a aquarela que está na minha mão. Quando a gente vai lá, voltando lá para o versículo 3, a história continua. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Em algum momento da vida, Zaqueu percebeu que a vida dele estava descolorindo. Ele percebeu que todas aquelas coisas que ele tinha construído para ele a vida inteira não tinham sentido mais. Esse versículo é muito claro para trazer esse tipo de consciência para a gente. Porque Zaqueu sabia quem era Jesus, Zaqueu sabia do que Jesus falava. Zaqueu conhecia a fama de Jesus. Nós estamos falando de um Jesus que já era conhecido em todo Israel. Em uma semana desse episódio, Jesus estava em Jerusalém sendo crucificado. A gente já está falando do final do ministério de Jesus. Zaqueu percebeu que a vida dele tinha perdido completamente o sentido. E a atitude de subir num sicômoro, eu trouxe uma fotinha para vocês aqui, para um homem daquela posição era algo extremamente humilhante. Zaqueu, ele observa as suas limitações e às vezes a gente, quando pensa sobre as nossas limitações, o não podia, a pequena estatura, quais são as coisas que a gente constrói na nossa vida para a gente falar assim, eu não posso ter um encontro com Deus por causa disso? Ou tem essa coisa que está acontecendo comigo que me impede hoje de ter uma comunhão um pouco mais plena com Deus. Ao longo da nossa vida, a gente vai construindo coisas que façam com que a gente chegue na mesma posição do Zaqueu. Que se você parar para pensar, e você quiser encontrar com Jesus, você vai descobrir assim, eu não posso me encontrar com Jesus porque eu tenho limitações para isso. Eu tenho coisas que me impedem de fazer, e talvez, para eu abrir mão dessas limitações, eu vou ter que fazer algo muito humilhante. E aí nós temos, de repente, o maioral da cidade, já uma pessoa mais velha, pequenininha, tendo que mostrar para todo mundo, olha, eu sou pequeno mesmo, eu tenho dificuldade mesmo, mas eu estou aqui em cima da árvore. Eu fico imaginando as pessoas, porque a Bíblia diz que tinha uma multidão naquele lugar. É a mesma multidão que no dia seguinte ia entrar no domingo de Ramos lá, conclamando Jesus como o rei na cidade de Jerusalém. Todas as pessoas que passavam por ali olhavam e viam aquela cena ridícula daquele homem em cima de uma árvore.
mas que porque a vida dele estava descolorindo, de repente essas coisas já não tinham sentido mais. Essas coisas já não importavam mais. E aí o versículo 5 narra o encontro para a gente. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. A gente até hoje discute na teologia se é eu que encontro Jesus ou se é Jesus que me encontra. Se é eu que pelo meu livre-arbítrio aceito Jesus ou Jesus pela sua soberania que me aceita. O que a gente vai ver nessa cena aqui é que as duas coisas estão acontecendo. A gente vê um homem desejando se encontrar com Jesus, ao mesmo tempo que a gente vê Jesus desejando se encontrar com esse homem. Quando a gente olha para essa cena, tanto Jesus quanto todas aquelas pessoas que estavam ali na volta conheciam Zaqueu. Jesus sabia quem era Zaqueu. Não era a primeira vez que Jesus estava frequentando a cidade de Jericó. Jesus sabia a fama de Zaqueu. Jesus sabia do que Zaqueu fazia para viver. Jesus sabia as angústias que provavelmente estavam circundando o coração de Zaqueu, porque são, na verdade, as mesmas angústias que circundavam o próprio coração de Jesus e são as angústias que circundam o nosso coração. E Jesus sabia o que se passava na cabeça de Zaqueu naquele momento. E aí Jesus olha para Zaqueu, e a gente viu lá no versículo 7, que as pessoas que estavam com Jesus, quando eles olhavam para Zaqueu, eles viam um explorador. Eles viam um bom vivant. Eles viam uma pessoa que estava tirando do próprio dinheiro delas para poder sustentar o seu luxo pessoal. E as pessoas detestavam Zaqueu. Essa era a visão que as pessoas que andavam com Jesus tinham do próprio Zaqueu. Agora, quando Jesus olha para o Zaqueu, Jesus vê alguém perdido. Jesus vê uma pessoa que, como qualquer outra que estava andando junto com ele ali da multidão, inclusive aqueles que não gostavam de Zaqueu, estavam perdidos. Jesus vê uma pessoa que estava chegando no momento em que sua vida já estava descolorindo e que sabia que tudo aquilo que ele tinha construído já não tinha valor nenhum mais. Que já tinha entrado num estado de desilusão e num estado de que, para quê que eu faço aquilo que eu faço? E aí Jesus oferece para Zaqueu algo que a nossa geração procura desesperadamente, que é o amor. Jesus consegue amar Zaqueu. Ele consegue demonstrar isso para Zaqueu no momento em que todas as pessoas ali da volta já desprezavam o Zaqueu. Nós hoje fazemos tudo para ter sucesso naquilo que é a nossa profissão, a nossa função, porque a gente quer ser admirado por pessoas. E na verdade, o amor, ele admira sem demandar que você faça nada. Pode admirar até se você faz as coisas erradas, como é o caso do Zaqueu. Nós fazemos tudo por dinheiro para a gente poder ser reconhecido ou para a gente poder ter prazer. E aí o amor, ele reconhece e ele oferece graça para a pessoa sem a pessoa precisar pagar nada por isso. Nós fazemos tudo para manipular a vida, tanto a nossa vida como a vida de outras pessoas que estão à nossa volta, para a gente tentar experimentar um pouquinho do amor genuíno. Mas quando nós não somos amados por meio dessas nossas tentativas, a gente acaba se frustrando. E era isso que estava acontecendo com Zaqueu. Lá no versículo 6, a gente tem a reação de Zaqueu a esse encontro com Jesus. O versículo 6 diz assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Nota, Zaqueu ainda não tinha passado por aquele processo que às vezes a gente chama de processo de conversão. Zaqueu ainda não tinha confessado nenhum pecado. Zaqueu ainda não tinha abandonado nenhuma prática ilícita que ele tinha na vida dele.
Mas a partir do momento que Zaqueu encontrou com Jesus, Jesus encontrou com Zaqueu, algo mudou no interior de Zaqueu. E é isso que o termo grego que Lucas escolheu para usar essa expressão alegria relata. Lucas usa o termo kairo, que significa deleite, regozijo ou paz interior. A ideia desse termo alegria é que não é algo que acontece mais de fora para dentro. É algo que vem de dentro da própria pessoa. O que Zaqueu sentiu quando ele encontrou com Jesus foi alguma coisa interna que fez com que as demais coisas externas à vida dele começassem a não ter mais sentido de ser, a não ser aquilo que ele estava presenciando com Jesus. Zaqueu alcançou a transcendência, Zaqueu alcançou um relacionamento significativo, e Zaqueu começou a perceber o significado da vida, que não era tudo aquilo que ele, por toda a vida dele, tinha construído ou lutado para viver. A pergunta é, você pode afirmar que em sua vida hoje você tem experimentado esse tipo de alegria? Se você parasse para pensar nas alegrias que você tem, elas são alegrias que dependem exclusivamente de coisas externas, de algumas coisas darem certo, de você conseguir chegar em algum momento, em algum lugar, em alguma posição, alcançar algum sucesso financeiro, algum sucesso na sua empresa, algum sucesso na sua profissão, algum sucesso no seu time de futebol, algum sucesso no seu relacionamento amoroso. Ou o seu sentimento de felicidade, ele vem de dentro de você e ele independe de qualquer uma dessas outras coisas. Como é que você poderia definir os momentos de alegria que você tem hoje na sua vida? A ideia é que essas outras coisas, elas começam a perder importância frente a isso. O mundo do Zaqueu começou a se colorir de novo. O mundo do Zaqueu começou a fazer sentido. Tudo aquilo que ele tinha feito antes, não, mas aquilo que estava acontecendo a partir daquele momento começou a clarear para ele. E assim que ele encontrou com Jesus, ele não tinha feito nada, mas um encontro mudou a vida dele. E hoje a gente tem uma outra palavra que ela deriva da mesma raiz, que é a palavra graça. E você consegue ver pelas semelhanças das letras que é a mesma raiz, caris, cairo e caris. Por conta da graça de Jesus, que fez com que simplesmente se encontrando com Zaqueu pudesse receber de Jesus o melhor que ele tinha, Zaqueu não precisou fazer absolutamente nada para que ele fosse imediatamente preenchido por essa alegria e por essa paz que vem de Jesus. Aí no versículo 8, a gente tem as consequências disso aqui. No versículo 8 diz o seguinte: entrementes, aí eles já chegaram lá, sentaram, começaram a jantar ou almoçar. Acho que era almoço. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha só, Jesus não tinha falado nada para ele. E é isso que eu acho mais legal, porque se você for um pouquinho antes aí do capítulo 19, você vai ver um encontro que Jesus teve com um jovem rico. E eu acho que essas são as coisas mais interessantes que a gente vai observar na Bíblia. Jesus, ele tinha pregado bastante. O jovem rico era uma pessoa que estava acompanhando as pregações de Jesus. Se o jovem rico pegasse as coisas que Jesus estava falando para a multidão e começasse a aplicar na vida dele, ele chegaria sozinho à conclusão que ele precisava vender as coisas que ele tinha, dar para os outros e seguir Jesus. Mas ele conseguia ouvir Jesus falar, ouvir Jesus pregar, ouvir a mensagem de Jesus e pensar só aquilo que interessava e se bloquear ou se blindar com relação àquilo que seria a aplicação real para a vida dele. E aí quando ele encontra Jesus pessoalmente, Jesus fala assim: cara, eu vou fazer uma aplicação prática para você, vende o que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí ele largou Jesus naquele momento. Gente, a gente vive muitas vezes isso na nossa vida. Às vezes a gente vive na vida da gente assim, a gente lê a Bíblia, a gente vem no culto, a gente vai no estudo, a gente escuta, a gente aprende, não sei o quê, e a gente consegue no meio daquilo tudo pensar aquilo que nos interessa.
Mas no momento que a gente é confrontado com alguma coisa prática que a gente precisa fazer, a gente dá a resposta do jovem rico. Vira as costas e sai entristecido. O Zaqueu foi o inverso. Jesus não precisou fazer nenhuma aplicação pessoal e direta na vida dele. Eles estavam comendo. Provavelmente Jesus falando de coisas que ele já vinha falando pelo caminho, continuando o bate-papo, os discípulos lá, conversando. E de repente dá um estalo na cabeça de Zaqueu. Zaqueu fala, eu sei o que eu tenho que fazer. E cabe a mim. Eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Nota que a mudança, ela não foi a causa para que ele passasse a sentir alegria. A mudança foi o efeito da alegria que ele já tinha sentido. Quando Zaqueu coloriu a vida dele, quando Zaqueu entendeu que ele pode ser colorido, ser pintado com uma tinta que não vai descolorir, todas as outras coisas que estavam descolorindo a vida dele perderam sentido. E ele entendeu isso. Isso fez sentido para o Zaqueu. A mudança foi efeito do encontro e não a causa do encontro. E a gente tem uma coisa muito forte na gente, e por mais que às vezes eu falo isso aqui na igreja várias vezes já há muito tempo, volta e meia eu escuto alguma frase, alguma afirmação que mostra essa coisa entranhada na gente. A gente tem aquela ideia que assim, não, eu preciso ficar bonzinho para então poder fazer alguma coisa. Tem gente que já falou comigo que ainda não veio para a igreja, pessoas que eu converso no dia a dia, que ainda não vieram para a igreja porque precisam consertar algumas coisas na vida para então poder fazer parte, embora já acha que deve fazer parte. A proposta de Jesus nunca foi essa. A proposta de Jesus sempre foi, junte-se a nós e você vai mudar. E a gente continua afirmando, eu preciso mudar para poder me juntar a Jesus. Discurso da religiosidade, que desconstrói totalmente o discurso do Evangelho. O discurso do Evangelho é esse discurso aqui. Se você encontrar Jesus, e se Jesus encontrar você, aquilo que estava descolorido na sua vida, você realmente resolve abrir mão daquilo e a sua vida ganha uma cor que nunca mais vai ser apagada. Essa é a mensagem do Evangelho para a gente. E aí, no finalzinho, a história termina com uma declaração de Jesus. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Tem 2 coisas que podem descolorir o nosso mundo e afastar a gente daquilo que realmente tem sentido. Uma dessas coisas a gente viu lá no versículo 7, na fala dos fariseus. É quando a gente perde a percepção de Deus. Ou quando a gente tem uma falsa percepção de Deus. Se eu não entendo quem é Deus, se eu tenho dificuldade de entender de fato quem é Ele, o que Ele fez, a minha vida tem grande chance de descolorir. Como a vida daqueles religiosos descoloriram. E lá seria o equivalente a nós, os crentes. A segunda coisa que pode descolorir a vida da gente, que a gente viu na narrativa do Zaqueu, é o pecado. Zaqueu era um homem pecador. E isso Jesus não desconsiderou. E Zaqueu entendeu que se ele não abrisse mão do pecado, e não resolvesse restituir aquilo que ele tinha roubado e parar de roubar, que a vida dele ia descolorir de novo. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar porque nós ficamos muitas vezes entre 2 situações. Talvez até hoje, sua vida não coloriu completamente. Você ainda não experimentou essa cor diferente. O que você experimenta é o que a gente tem, que a gente ouviu na música do Toquinho. Você está desenhando sua vida do seu jeito, colorindo do seu jeito, pintando o sol do seu jeito, pintando passarela, não sei o quê, mas você está começando a perceber que essas coisas vão descolorir. Talvez você corre o risco, como é o meu caso, de se não cuidar, se enquadrar numa segunda situação. Você já coloriu a sua vida.
Mas se você deixar o pecado tomar conta e se aninhar, você começa a abrir mão dessa aquarela que não é apagada por coisas externas, mas também não é forçada para dentro de você. Tem uma canção que ela fala um pouco sobre isso, sobre essa situação. A gente quer amor, é isso que a gente busca, é isso que a gente deseja, é isso que a gente anseia. E talvez a gente experimenta esse amor. E às vezes a gente corre risco também de perder um pouco esse amor. Eu queria convidar você para a gente poder encerrar fazendo uma breve reflexão. E a gente vai ouvir uma canção para a nossa reflexão, para que você possa reavaliar as cores da sua vida. Como é que estão as cores da sua vida? Como é que você está pintando a sua vida? Como é que você está desenhando? Ou será que você está permitindo que Jesus desenhe por você? Como é que essa coisa está acontecendo na prática para você? Eu queria te convidar para você reavaliar se você já foi encontrado por Jesus, se você já encontrou com Ele, se essas cores já fizeram sentido para você. Talvez você precise redefinir algumas prioridades na sua vida, mas você precisa ter uma certeza, só Jesus pode colorir sua vida permanentemente. Só Jesus pode garantir que o dia que você passar por aquela passarela, a vida não vai descolorir. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você construiu vai continuar acontecendo. Vamos tirar um tempo para a gente poder fazer essa reflexão. Talvez você pode orar, falar com Deus aí sobre algumas coisas da sua vida. A gente vai ouvir essa canção para a gente encerrar a nossa reunião. Senhor, queremos agradecer a Ti pela Tua palavra, Deus, que foi lida nessa noite e mais uma vez fez com que a gente pudesse refletir sobre a nossa vida, Deus. Nós não queremos viver uma vida construindo ou desenhando ou pintando coisas que vão descolorir
Nós queremos que o Senhor desenhe e pinte a nossa vida, Deus, com essa tinta que não descolore, que não apaga, com essa tinta eterna, Deus, que vai garantir para a gente que o que a gente faz tem sentido, tem significado, aonde a nossa transcendência ela não vai ser momentânea, ela não vai ser buscada de outras maneiras, mas vai ser um contato real contigo, Deus. E nessa noite nós temos situações diferentes aqui, Pai, pessoas que às vezes precisam encontrar com Jesus pela primeira vez. Oro por essas pessoas e peço que o Senhor Jesus vá ao encontro dessas pessoas. Também, Deus, às vezes a gente precisa rever, redefinir, reavaliar a maneira como a gente tem colorido a nossa vida. Deus, eu tenho certeza que naquele dia, quando Jesus estava com Zaqueu, algumas pessoas tiveram a oportunidade também de reavaliar e redefinir, como foi o caso dos próprios discípulos. E nós queremos fazer isso, Deus. Nós queremos reavaliar essas coisas nas nossas vidas. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, Deus, e nos ajude a viver na prática diária da nossa vida, constantemente, essas coisas que a gente tem aprendido, Deus. Ajuda a gente a dar sentido para a nossa vida. E ajuda a gente, Deus, a ter uma existência plena e eterna, começando agora, não algo que a gente vai começar só depois que a gente morrer, mas algo como Jesus orou lá em João 17:3, que a gente já vai começar a experimentar essa vida eterna agora, na nossa vida constante, Deus. Peço que o Senhor abençoe a cada um de nós. Leva cada um em paz para sua casa, debaixo da sua proteção, do seu cuidado, Deus, livrando-nos de todo mal e não nos deixe cair na tentação de perdermos a cor da nossa vida. Amém. Eu quero voltar a Deus.